Existem locais no mundo que são considerados inacessíveis para a maioria das pessoas, desde antigos assentamentos humanos até áreas com riscos extremos. Neste vídeo, convido você a explorar comigo 15 lugares proibidos que por diversos motivos, não podem ser visitados. Prepare-se para descobrir o que torna esses destinos tão enigmáticos e perigosos, e por que eles permanecem fora dos limites para praticamente todos nós. Número 15. Caves de Lascaux, França. Em setembro de 1940, um jovem de 18 anos estava passeando com seu cachorro nas proximidades da cidade francesa de Montignac, quando o animal caiu em um buraco. Para resgatá-lo, ele reuniu alguns amigos e, ao entrarem na caverna, acreditavam que se tratava de um túnel secreto que levaria a uma mansão próxima. No entanto, o que descobriram foi uma das mais significativas descobertas arqueológicas da França, as Cavernas de Lascaux. Esse complexo de cavernas, que se estende por aproximadamente 75 acres, abriga mais de 600 pinturas de animais, representações de plantas locais e diversos símbolos, alguns dos quais têm mais de 17 mil anos. Em 1948, as cavernas foram abertas ao público, atraindo mais de 1.200 visitantes por dia. Contudo, essa visitação intensa começou a causar sérios problemas. A combinação de dióxido de carbono, calor, umidade e outros contaminantes liberados pelos turistas estava deteriorando as pinturas, que apresentavam sinais de fungos e líquen crescendo nas paredes. Diante da ameaça à preservação do local, decidiu-se fechar as cavernas em 1963 e iniciar um ambicioso projeto de restauração. Desde então, as Lascaux permanecem restritas a pesquisadores autorizados, enquanto várias réplicas foram criadas, juntamente com uma versão em realidade virtual, permitindo que as pessoas apreciem a beleza dessas pinturas sem causar danos adicionais ao patrimônio artístico e histórico. Número 14. Maya Bay, Tailândia. A Tailândia é amplamente conhecida por suas praias deslumbrantes, com areia branca e águas cristalinas, e uma das que mais se destaca é Maya Bay, localizada na ilha de Koh Phi Phi. Este local se tornou famoso mundialmente como cenário do filme A Praia, lançado em 2000. Após a exibição do filme, o número de turistas disparou, atingindo a marca de 1,2 milhão de visitantes em 2015, sendo quase 80% deles estrangeiros, todos atraídos pelas suas águas tranquilas e pela oportunidade de testemunhar o fenômeno do plâncton bioluminescente que ilumina a areia à noite. No entanto, essa intensa afluência de turistas teve um impacto devastador na praia. Além dos danos causados durante as filmagens, a pressão constante sobre o ecossistema local levou a uma degradação significativa do ambiente. Diante da necessidade urgente de preservar Maya Bay para as gerações futuras, o governo tailandês tomou a difícil decisão de proibir a entrada de visitantes em 2019. Essa proibição permanece em vigor, com a intenção de reabrir a praia em algum momento no futuro. Atualmente, estão em andamento grandes projetos de restauração, que incluem o cultivo de corais e a limpeza de resíduos da praia, preparando o local para quando for seguro recebê-la novamente. Essas iniciativas visam garantir que a beleza natural de Maya Bay seja preservada e possa ser apreciada por todos, sem comprometer sua integridade ecológica. Número 13. Grande Santuário de Ise, Japão. O Japão abriga cerca de 80 mil santuários shintoístas, refletindo a profunda espiritualidade do país, onde as pessoas costumam adorar tanto em casa quanto em locais públicos. Embora a maioria desses santuários seja acessível a todos os que desejam praticar suas crenças, existe um que permanece restrito a um seleto grupo: o Grande Santuário de Ise. Este santuário foi erguido em homenagem a Amaterasu, a deusa do Sol e do Universo. Um aspecto fascinante do Grande Santuário de Ise é sua construção, que utiliza técnicas tradicionais japonesas de artesanato em madeira, sem o uso de um único prego. Erguido pela primeira vez há mais de 2000 anos, o santuário é reconstruído a cada 20 anos, seguindo os princípios shintoístas de morte e renascimento. A última reconstrução ocorreu em 2013. Devido à sua importância religiosa e cultural, o acesso ao santuário é estritamente controlado. Apenas sacerdotes e membros da família real imperial têm permissão para entrar em seu interior. Para os demais visitantes, a opção é observar o santuário de fora, através das cercas de madeira que o cercam. No entanto, é permitido explorar o terreno ao redor, que inclui uma floresta exuberante e passarelas ornamentais construídas há aproximadamente 150 anos, proporcionando uma experiência imersiva na espiritualidade e na beleza natural que cercam este local sagrado. Número 12. Ilha Morgan, Estados Unidos. Localizada na costa da Carolina do Sul, a Ilha Morgan é um afloramento rochoso de 4.400 acres que está completamente interditado para visitantes desde 1979.
Historicamente, essa ilha nunca foi permanentemente habitada por humanos devido à sua posição remota. No entanto, naquele ano, uma colônia de macacos resus foi realocada para a ilha a partir de Porto Rico. A necessidade de manter distância se deve ao risco de propagação de doenças, tornando inseguro o contato humano com os primatas. Os macacos foram movidos porque faziam parte de um centro de pesquisa, onde houve preocupações significativas sobre a transmissão de infecções, especialmente pelo vírus do herpes B. A Ilha Morgan foi escolhida como um local para que esses macacos pudessem ser estudados em um ambiente controlado. Atualmente, a ilha é operada e supervisionada pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Mais de 3.500 macacos habitam a floresta tropical semimarinha da ilha, e o risco de contaminação é tão elevado que eles são alimentados por um sistema automatizado localizado em um prédio próximo. Apenas pesquisadores selecionados têm permissão para visitar a Ilha Morgan, que também é conhecida como a Ilha dos Macacos. Aqueles autorizados a entrar devem passar por uma quarentena rigorosa ao retornarem, a fim de garantir que nenhuma doença seja disseminada entre a população em geral. Essa precaução é fundamental para a saúde pública e para a preservação da colônia de macacos. Número 11. Uluru, Austrália. Uluru, também conhecido como Ayers Rock, é um dos marcos naturais mais emblemáticos da Austrália, situado a cerca de 335 km a sudoeste de Alice Springs, no coração do Território do Norte. Este impressionante monólito de arenito, com 348 metros de altura, se tornou um popular destino turístico na década de 1930. No entanto, a sua importância espiritual para os povos indígenas da região, que o consideram um local sagrado, remonta a tempos muito anteriores à chegada de colonizadores europeus. Com o aumento do turismo, o incessante fluxo de visitantes que subiam o Uluru começou a causar danos significativos à sua estrutura delicada. Além disso, incidentes de turistas desrespeitando o local, como beber álcool e se despir no topo do Monte Sagrado, geraram preocupações adicionais sobre a preservação e o respeito ao espaço cultural. Em resposta a essas questões, em 2017, foi realizada uma votação unânime para proibir a escalada em Uluru. Esta nova legislação entrou em vigor em outubro de 2019, e desde então, o acesso ao monólito tem sido restrito. Embora os visitantes ainda possam admirar Uluru a partir de um centro de visitantes nas proximidades, ninguém tem permissão para pisar em sua superfície. Além disso, fotografias de certos ângulos são proibidas de acordo com as crenças tradicionais, e imagens consideradas ofensivas foram removidas do Google Earth como um sinal de respeito. Essa mudança visa proteger tanto a integridade do monumento natural quanto seu significado cultural profundo. Número 10. Mesgorai, Rússia. Você já deve ter ouvido falar de várias vilas ou cidades abandonadas ao redor do mundo que são restritas em termos de visitação, mas que tal uma cidade em pleno funcionamento, mas completamente isolada? Esse é o curioso caso de Mesgorai, localizada no sul dos Montes Urais, na República da Baixíria, na Rússia. Embora tenha uma população estimada de cerca de 16.000 pessoas, Mesgorai é mantida em segredo e isolada do mundo exterior. Fundada em 1979 e oficialmente reconhecida como cidade em 1995, Mesgorai abriga uma base militar secreta nas montanhas, onde uma série de projetos militares ultrassecretos são realizados. Os residentes da cidade são, em sua maioria, funcionários do governo russo ou membros de suas famílias, o que ajuda a manter o segredo sobre suas atividades. Acredita-se que Mesgorai tenha sido o local onde a Rússia armazenou 73 de suas ogivas nucleares durante a Guerra Fria. Além disso, há sugestões de que a cidade é o lar do projeto de Mão Morta, um sistema que pode desencadear um ataque nuclear automaticamente, mesmo na ausência de uma ordem explícita. À medida que mais informações permanecem desconhecidas, rumores sobre a cidade proliferam, incluindo especulações de que é onde a Rússia guarda evidências sobre a existência de extraterrestres e desenvolve novas armas de destruição em massa. Independentemente da veracidade dessas alegações, o acesso a Mesgorai é estritamente controlado. Turistas ou cidadãos comuns que se aproximarem sem permissão rapidamente se depararão com a ameaça de segurança, frequentemente manifestada através da mira de um rifle e uma firme sugestão para que se afastem. Por isso, os segredos de Mesgorai permanecem guardados, longe do olhar curioso do público. Número 9. Ilha Sentinela do Norte, Baía de Bengala. A Ilha Sentinela do Norte,
parte do arquipélago das Ilhas Andaman, na Baía de Bengala, é uma das áreas mais isoladas do mundo, situada dentro das águas territoriais da Índia. Enquanto a maioria das outras ilhas da região é aberta a visitantes e turistas, oferecendo o que se espera de um paraíso tropical, a viagem para a Sentinela do Norte é estritamente proibida para proteger a tribo nativa que habita a ilha, conhecida como os sentineleses. Os sentineleses são uma das últimas tribos isoladas do mundo, e essa proteção decorre de séculos de encontros infelizes com forasteiros. Com o tempo, eles passaram a ver qualquer tentativa de visitação como uma ameaça, respondendo a essas intrusões com hostilidade. Em 2006, por exemplo, 2 pescadores que se aproximaram da ilha foram rapidamente executados pelos ilhéus, assim como um missionário americano que tentou entrar em contato com a tribo em 2018. Para evitar mais confrontos e garantir a segurança dos sentineleses, foi estabelecida uma zona de exclusão de 5 milhas ao redor da ilha, que é regularmente patrulhada pela Marinha Indiana. Essa medida visa assegurar que os sentineleses possam viver suas vidas em paz, sem o risco de serem interrompidos por visitantes indesejados. O respeito por essa decisão é fundamental para a preservação da cultura e do modo de vida dessa tribo única, que continua a existir quase completamente isolada do mundo moderno. Número 8. Pravica Brana, República Tcheca. Localizada na deslumbrante região da Boêmia Suíça, no noroeste da República Tcheca, Pravica Brana é um magnífico arco natural de arenito, com uma altura de 16 metros e uma largura de 8 metros, formando um vão total de 27 metros. Antigamente, esse local era uma das atrações turísticas mais visitadas da região, atraindo visitantes de todas as partes que queriam caminhar sobre o famoso arco. No entanto, com o aumento do turismo, começou a se tornar evidente que a intensa atividade humana estava acelerando a deterioração da estrutura. A preocupação com a preservação do arco cresceu a tal ponto que, em 1982, foi tomada a decisão de proibir completamente a travessia de Pravica Brana. Os visitantes agora são restritos a admirá-lo de longe. Desde a implementação dessa regra, a taxa de erosão do arco diminuiu significativamente. No entanto, mesmo sem a pressão de turistas, a erosão ainda persiste, e os especialistas alertam que o arco pode acabar desmoronando no futuro. Graças à proibição de acesso, o tempo até que isso ocorra foi ampliado consideravelmente, permitindo que esse marco natural e icônico continue a ser uma parte importante da paisagem tcheca, enquanto esforços de conservação se intensificam para garantir sua preservação a longo prazo. Número 7. Poveglia, Itália. Localizada na Lagoa Veneziana, no norte da Itália, Poveglia é uma pequena ilha cercada pelo Mar Adriático e faz parte de um arquipélago que inclui a famosa cidade de Veneza, construída sobre 118 ilhas conectadas por mais de 400 pontes. A história de Poveglia é marcada por tragédias e mistérios, tornando-a um lugar de intenso fascínio e temor. Inicialmente habitada, a ilha foi abandonada em 1379 durante a guerra, permanecendo deserta por quase 400 anos. Em 1776, as autoridades venezianas decidiram utilizar Poveglia como estação de quarentena para pessoas que apresentavam sintomas de doenças contagiosas, como a peste. Durante quase um século, a ilha serviu a esse propósito, acolhendo aqueles que eram isolados em um esforço para conter surtos. Em 1922, os edifícios existentes foram convertidos em um asilo mental, onde inúmeras pessoas sofreram e morreram devido a doenças e maus tratos. O asilo foi fechado em 1968, deixando Poveglia completamente abandonada. Desde então, a ilha adquiriu fama como um dos lugares mais assombrados do mundo, em grande parte devido ao seu passado sombrio e ao grande número de mortes ocorridas ali. Atualmente, o acesso a Poveglia é altamente restrito, não por qualquer atividade que ocorra lá hoje, mas por conta de sua história carregada. A presença de doenças históricas no solo é considerada uma ameaça significativa, levando as autoridades a impor severas penalidades para quem tenta pisar na ilha. Assim, Poveglia continua a ser um local de mistério e curiosidade, envolto em histórias de fantasmas e o peso de seu passado trágico. Número 6. Ilha Hard, Austrália. Embora sob a jurisdição da Austrália, a Ilha Hard é um dos lugares mais remotos do planeta. Situada a cerca de 4.000 km a sudoeste de Perth e a 4.200 km a sudeste da África do Sul, no Oceano Índico,
A ilha é famosa por abrigar os únicos vulcões ativos da Austrália, incluindo o majestoso Mawson Peak, que com 2.745 metros é a montanha mais alta do país. A Ilha Hard, junto com as Ilhas McDonald circundantes, é coberta por 41 geleiras e abriga uma rica diversidade de espécies de plantas e animais. Apesar de sua origem vulcânica, as ilhas são compostas principalmente de calcário e fragmentos de outras rochas, o que as torna relativamente frágeis em comparação com muitas outras ilhas. Devido a essa fragilidade ecológica, a Austrália impõe restrições severas sobre o acesso à Ilha Hard, proibindo a visitação. Na prática, isso significa que, por ser tão isolada, é improvável que alguém chegue à ilha sem um propósito específico. As restrições resultaram em menos expedições para investigar as ilhas nos últimos 50 anos do que as missões enviadas à Lua, destacando ainda mais o quão pouco se conhece sobre essa parte inexplorada do mundo. A proteção desse ecossistema único é fundamental para a conservação da biodiversidade local, tornando a Ilha Hard um verdadeiro tesouro natural que permanece longe dos olhares curiosos da maioria. Número 5. Portão de Plutão, Turquia. As civilizações antigas eram conhecidas por seus rituais e tradições, muitas das quais podem parecer estranhas para nós hoje, mas frequentemente tinham fundamentos sólidos. Um exemplo notável é o Portão de Plutão, uma caverna situada na antiga cidade de Hierópolis, na Turquia moderna. Este local, dedicado ao deus do submundo, Plutão, era considerado um lugar sagrado e perigoso pelos antigos gregos. A caverna, que é pequena o suficiente para caber uma única pessoa, era mencionada por escritores da época como um espaço mortal, onde apenas os mais devotos podiam entrar e retornar em segurança. Na verdade, havia um edifício em frente à caverna que também era conhecido por seu caráter letal. Vendedores ofereciam animais para que os visitantes pudessem soltá-los próximo à caverna e observar a rapidez com que morriam, um espetáculo que parecia mais uma lenda, mas que tinha bases científicas reais. Pesquisas recentes revelaram que o portão de Plutão contém rachaduras na rocha circundante que permitem a infiltração de grandes quantidades de gás carbônico. Esse gás é invisível e mais denso que o ar, o que significa que qualquer pessoa que entre e respire normalmente começaria a sofrer graves consequências rapidamente. Devido a esse perigo real e potencialmente fatal, o acesso ao portão de Plutão é rigorosamente restrito, garantindo que os visitantes permaneçam a uma distância segura desse enigmático e assustador local. A caverna continua a fascinar aqueles que conhecem sua história, mas também serve como um lembrete da potência da natureza e dos perigos que podem estar ocultos nas profundezas da Terra. Número 4. Ilha da Cobra, Brasil. Entre todas as ilhas perigosas do mundo, a Ilha de Câmara Grande, também conhecida como Ilha da Cobra, se destaca como uma das mais mortais. Localizada a cerca de 34 quilômetros da costa de São Paulo, no Brasil, essa ilha é rigorosamente patrulhada pela Marinha para evitar que curiosos se aproximem. O motivo? Ela abriga a víbora de lança dourada, considerada a cobra mais venenosa do planeta. Há milhares de anos, o aumento do nível do mar isolou a ilha do continente, resultando em uma população reduzida de cobras que, para sobreviver, tiveram que se adaptar a uma fonte alimentar limitada, os pássaros migratórios que paravam ali. Essa restrição levou a uma evolução significativa no veneno das cobras, que se tornou extremamente potente. Um único golpe pode ser letal para um pássaro, permitindo que a cobra se alimente rapidamente. Com uma densidade impressionante, estima-se que haja uma cobra para cada 11 metros quadrados na ilha. Se um visitante se aventurasse pela densa vegetação, certamente se depararia com elas em todos os cantos. Embora o efeito do veneno da víbora de lança dourada em humanos seja pouco conhecido, devido ao baixo número de mordidas registradas, as experiências com pássaros sugerem que uma picada poderia ser fatal antes que qualquer tratamento médico pudesse ser administrado. Portanto, a Ilha da Cobra não é apenas um território proibido, é um verdadeiro campo de morte para aqueles que ousam se aproximar. A combinação de isolamento, evolução e veneno mortal faz dela um lugar que deve ser evitado a todo custo. Número 3. Ilha Surtsey, Islândia. Em 14 de novembro de 1963, uma impressionante erupção vulcânica subaquática teve início na costa sul da Islândia, dando origem a um fenômeno que se tornaria um dos experimentos científicos mais fascinantes do século. Quando a erupção cessou em junho de 1967,
uma nova cadeia de ilhas emergiu do fundo do mar, sendo a maior delas nomeada Surtsey. Este novo território ofereceu aos cientistas uma oportunidade rara de observar como as ilhas se formam e evoluem ao longo do tempo. Embora outras formações resultantes da erupção tenham se desgastado pela erosão oceânica, Surtsey permanece intacta e não deve desaparecer sob as ondas por pelo menos mais um século. Desde sua descoberta, a ilha foi designada como um local protegido, permitindo a entrada apenas de pesquisadores autorizados. Essa restrição não está relacionada à segurança, mas sim à necessidade de preservar o ambiente da ilha e evitar a contaminação. Os primeiros organismos a colonizar Surtsey foram bactérias, fungos e líquens, que criaram a base para um ecossistema mais complexo. Atualmente, acredita-se que a ilha abriga 89 espécies de aves e 335 tipos de invertebrados, números que devem aumentar à medida que o ecossistema se desenvolve. A pesquisa em Surtsey não apenas enriquece nosso entendimento sobre o surgimento de novas ilhas, mas também fornece insights valiosos sobre a resiliência da vida em ambientes extremos. Portanto, Surtsey não é apenas uma ilha vulcânica, é um laboratório natural onde a ciência e a natureza se entrelaçam, revelando os segredos da vida e da evolução em um dos lugares mais remotos do planeta. Número 2. Ilha Nial, Estados Unidos. Nial, a maior e mais ocidental ilha do arquipélago havaiano, cobre uma área de 69 milhas quadradas e está localizada a cerca de 17,5 milhas a sudoeste de Kauai. Embora seja uma região exuberante e tão bonita quanto outras partes do Havaí, não há resorts ou acomodações turísticas disponíveis. O acesso à ilha é extremamente restrito, e a única maneira de vê-la de perto é por meio de um passeio de helicóptero de meio-dia. Essa limitação no acesso se deve a um acordo político incomum. A ilha foi vendida a Elizabeth Sinclair pelo Reino do Havaí em 1864 por $10 mil, o que equivale a cerca de $170 mil hoje. Desde então, seus descendentes, a família Robinson, têm mantido o controle sobre a ilha. Apenas membros da família, seus parentes, funcionários da Marinha dos Estados Unidos, funcionários do governo e convidados ocasionais são permitidos a pisar em Nial, criando uma comunidade isolada do mundo exterior. Apesar da separação, a ilha mantém um relacionamento de longa data com os militares dos Estados Unidos, que ocasionalmente utilizam a área para treinamento especializado. Atualmente, acredita-se que cerca de 170 pessoas residam em Nial, onde a economia é sustentada principalmente pela agricultura. Os residentes são praticamente autossuficientes, não pagam aluguel, a carne é gratuita, e a eletricidade é fornecida por energia solar. Em vez de veículos, os habitantes utilizam cavalos para transporte, mantendo uma vida que reflete tradições mais antigas e um forte senso de comunidade. Em suma, Nial não é apenas uma ilha remota, é um lugar onde a vida é vivida de maneira única, longe da agitação do mundo moderno, preservando suas tradições e o modo de vida havaiano. Número 1. Heart Reef, Austrália. Heart Reef, localizado na Grande Barreira de Corais, é um dos destinos mais extraordinários e fotogênicos do mundo. Com uma forma que lembra um coração, este recife de coral é cercado por águas cristalinas, criando uma vista deslumbrante que atrai turistas de todo o mundo. A sua beleza natural e a rica biodiversidade que o cerca tornaram um símbolo do turismo australiano, especialmente entre mergulhadores e snorkelers. No entanto, o aumento do turismo teve um impacto significativo no ecossistema do Heart Reef. A crescente quantidade de visitantes, que buscavam explorar e fotografar a formação impressionante, começou a ameaçar a integridade estrutural do Recife. Preocupações sobre a destruição irreparável do Heart Reef levaram à decisão de proibir o acesso direto ao local. Atualmente, a única forma de apreciar a beleza do Heart Reef é através de voos de helicóptero que oferecem vistas aéreas espetaculares, permitindo que as pessoas contemplem sua forma singular sem causar danos ao delicado ecossistema marinho. Essa medida não apenas ajuda a preservar a integridade do Recife, mas também garante que as futuras gerações possam continuar a admirar essa maravilha natural. Assim, Heart Reef se destaca como um exemplo de como a preservação ambiental é crucial em locais de beleza extraordinária, equilibrando o desejo humano de explorar com a necessidade de proteger o nosso planeta. E assim chegamos ao final da nossa lista das atrações mais restritas do mundo.
Cada um desses locais é um lembrete da importância da preservação e do respeito pela natureza e pela cultura. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!